Graça e paz, irmãos, para a glória de Deus. Estamos começando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós agradecemos a todos que neste momento estão a nos ouvir e ver através da internet. Hoje estamos transmitindo através do YouTube e gostaríamos de orar, começando este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus e a sua misericórdia dura para sempre. Te exaltamos na beleza da tua santidade e pedimos-te que nos ajude na transmissão da tua palavra, nos louvores que serão entoados, na tua palavra que será lida. Abençoa cada lar representado que participa deste culto conosco, que o Senhor supra toda e qualquer necessidade. É o que pedimos gratos em nome de Jesus. Amém. Nós agora queremos ler o texto da palavra de Deus, que se encontra no Salmo 23, salmo muito conhecido de toda a igreja, de todo o povo, e nós gostaríamos de ler com vocês. Salmos 23, Salmo de Davi. O salmo fala: o Senhor é o meu pastor. Como já falei, é um salmo de Davi. O salmista nos diz o seguinte no salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, e lava-me e leva-me para junto das águas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que Deus aplique em nossos corações a sua palavra santa que acabamos de ler, e que Ele possa ter falado com você através desse texto sagrado da palavra de Deus. Vamos louvar a Deus, um hino que nós sempre cantamos para começar o nosso culto. É o hino de número 3. Você que está a nos ouvir e a nos ver e participando deste culto, ore conosco, cante conosco através da santa palavra de Deus. E diz o texto escrito por este grande poeta, falando da igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor. E como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer.
do mundo e seus encargos retirados. Queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Amém. Que Deus nos faça entender que este momento é um momento de adoração, é um momento de louvor e exaltação ao seu santo nome. Vamos ler mais um texto da palavra de Deus, desta feita o Salmo de número 150. Salmo de número 150, um salmo de louvor ao nosso Deus. Salmo de número 150. Vamos ler. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus feitos poderosos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Repita comigo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Que Deus te abençoe e Deus ilumine essa palavra em sua mente, em seu coração, e que você entenda que Deus é o Senhor de tudo e Ele merece o nosso louvor. Vamos continuar neste culto agora orando, conversando mais uma vez com o nosso Deus. Oremos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pela natureza, por tudo que criaste, te louvamos pelo mantimento de cada dia, te louvamos por cada lar representado que está a participar deste culto. Que o Senhor nos ajude a ter um coração grato, um coração que louva e que exalta o teu santo nome. Aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração e aceita o nosso louvor, porque ele parte do mais íntimo do nosso ser e é feito em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar louvando? Vamos continuar entoando louvores ao nosso Deus? Desta feita, o hino de número 93, Firmeza na Fé. Hoje nós estaremos falando sobre fé. Estaremos falando sobre fé hoje. Você conhece? Você entende o que é fé? Então, que você possa, se você não entende, você possa entender hoje, né? A partir da palavra de Deus que nós iremos ler dentro em breve, e estaremos conversando acerca da fé. Você entenderá o verdadeiro sentido da fé. Vamos entoar esse hino? 93. 93. 93.
Ele nos diz: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. De cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar. E com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém. Que a nossa fé, que o nosso amor estejam firmados no Senhor, mesmo sem poder ver a sua face agora, mas nós acreditamos que ele existe e que é galardoador de todos os que o buscam. Que Deus ajude você a entender que ele é Deus e ele é o único que pode resolver o teu problema, resolver a tua situação. Vamos orar a Deus mais uma vez e logo após nós teremos a reflexão, a pregação da palavra de Deus, na qual nós pretendemos discorrer nesta noite. Senhor nosso Deus, nós vamos a Ti em nome de Jesus, pedindo Tua direção, pedindo Tua orientação para a Tua palavra que hemos de ler e que hemos de explicar com a direção do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos fale através da mesma, fale a cada lar representado, a cada pessoa que está nos vendo neste momento, participando deste culto, que o Senhor faça-os entender que a nossa fé precisa estar firmada no Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele nos diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Existe uma versão antiga que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. O que nós lemos aqui, na versão atualizada, diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Fé
Você sabe o que significa? Vamos cantar mais um canto. Logo após estaremos orando mais uma vez e teremos a reflexão da palavra de Deus. Tem um cântico que diz assim: Deus está aqui. Eu gosto muito desse cântico, me traz boas recordações e vamos cantar. O cântico diz assim: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Fé. Você sabe o que significa? Muitas vezes nós acreditamos no que nos dizem, no que as pessoas nos passam, no que as pessoas pintam na tela. Alguém falou que um homem trapezista, familiarizado com altura, ele vai para um dos prédios mais altos de uma determinada cidade, um bloco de apartamentos, e ele o que faz? Ele estende uma corda de um lado ao outro, ele estica aquela corda, pega a vara que o equilibra e ele começa a atravessar de um lado para outro várias vezes. E as pessoas, os canais de TV, todo mundo foi ali para ver e ouvir o que aquele homem realmente tinha em mente ao atravessar aquele abismo, podemos dizer assim. Ele foi e voltou. Na última vez que ele volta, ele pergunta a alguém: Você acredita que eu posso atravessar novamente? E as pessoas, a uma só voz, responderam: Sim, nós acreditamos. E ele agora muda a pergunta. Ele acrescenta apenas o seguinte: Vocês acreditam que eu posso atravessar? Responderam que sim. Mas quantos acreditam que eu posso atravessar com um de vocês nas minhas costas? Aí todos se retraíram, disseram: não, é perigoso. Eu não acredito eu andando nas suas costas atravessando, mas acredito em você atravessando. Então, muitas vezes, nós estamos nessa situação. Nós acreditamos que as pessoas fazem e acontecem, mas quando parte para nós, aí a coisa é mais complicada. Existem aqueles que têm fé, como as pessoas da história, acreditavam que aquele homem poderia atravessar, mas sozinho. Eu tenho fé que você atravessa, mas comigo não. Então, quantas vezes não estamos nessa situação? Você sabe o que significa fé? Alguém já falou que fé significa um salto no escuro. Outros falam que fé
é pensamento positivo. Outros falam que fé é você acreditar que realmente aconteceu com fulano e vai acontecer com você também. Então, existem N definições de fé. E, na verdade, o que significa fé? O escritor da carta aos Hebreus, ele responde essa pergunta. Ele diz: é o firme fundamento das coisas que se esperam. Vamos analisar os termos. É um firme fundamento. Quer dizer, é uma fundação que está firme. Porque ela foi firmada por alguém. Então, ela é um firme fundamento do que se espera. É o texto diz, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela deve estar firme e deve estar fundamentada. Então, a fé, ela precisa estar fundamentada. O escritor da Carta aos Hebreus nos fala isso. E fundamentada com esperança. Ele diz, é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ele responde também com outra frase, e a prova das coisas que não se veem. Então, acreditar no que está vendo é muito fácil. Pular no escuro, muita gente pula. Pensamento positivo, muita gente tem. Mas quando se fala em acreditar na palavra de Deus, em seguir o seu filho Jesus Cristo, aí a coisa muda de figura. Ah, não, eu tenho fé em Deus. Agora eu não quero ser crente. Ah, eu tenho fé em Deus, mas não quero fazer parte de uma igreja de crente. Não. Nós não estamos convidando você a fazer parte de uma igreja de crente. Não estamos convidando você para fazer parte de uma religião. Estamos te convidando para entender o que significa fé. O lugar onde você há de congregar é uma consequência. Deus vai te guiar onde você deve cultuar. Você vai encontrar uma igreja na qual você vai se adaptar com seus usos e costumes. E você vai entender, primeiro você precisa entender o que é fé. Quando você entende o que é fé, você vai aprender a seguir a Cristo através da fé, que é um firme fundamento de algo que se espera. Então você espera com o pensamento firme. Não, eu estou com um pensamento positivo. Tudo vai dar certo. Então, existem pessoas que falam pensamento positivo como se fora um antídoto. Não, eu creio, eu tenho que acreditar, eu tenho que ver positivamente que as coisas irão acontecer. Mas, infelizmente, a fé não está de acordo com o texto que nós acabamos de ler, que fala-nos que ela tem fundamento. A fé precisa estar fundamentada. Nós iremos ver no último ponto. Nesse primeiro ponto, nós queremos mostrar a você o que é fé. É o firme fundamento. É uma prova daquilo que não se vê. É algo que você não está vendo ainda. Você coloca uma criança no mais alto local que existir, você como pai, e você fala para aquela criança, pule, meu filho. E ele vai pular. Por quê? Porque ele confia, ele acredita que o seu pai irá segurá-lo. Então você acredita em Deus assim? Você acredita que ele pode tirá-lo do abismo onde você está? Que ele pode curar a sua enfermidade? Como iremos ver no segundo ponto. Você crer assim?
Você já sabe o que é fé. Não é pensamento positivo, não é salto no escuro. Fé é o firme fundamento. É um firme fundamento de coisas que se esperam e uma prova daquilo que não se vê. Então a fé é crer no impossível. Isso é fé. Fé é semear e crer que a semente brotará no tempo certo, no tempo de Deus. No segundo ponto, nós iremos ver o que a fé faz. O que a fé faz? A fé me faz pagar promessas. A fé me faz fazer sacrifícios. O Senhor Jesus certa vez falou para o povo da época: misericórdia quero e não sacrifício. Então, muitas vezes, você está fazendo um sacrifício de tolo, porque você não sabe o que a fé faz. A fé, ela tem que ser provada. A fé precisa ser provada não para Deus, mas para você mesmo. Porque no Salmo 139, ele diz que Deus nos sonda e Deus nos conhece. Então eu não preciso provar para Deus que tenho fé. Eu preciso provar para mim mesmo se a minha fé está alicerçada em Deus. E o que essa fé faz? Abraão. O texto de Gênesis 22, 5, diz que Abraão leva o seu filho Isaque para ser oferecido. A história de Abraão é interessante, porque Abraão vem de uma cidade onde se sacrificava crianças. Abraão vem de um contexto pagão, onde as pessoas sacrificavam seus próprios filhos para provar uma fé vã. Abraão agora sai desse contexto e Deus dá Ismael como filho. E Ismael não seria o filho da promessa. Ismael é rejeitado. Agora Deus dá o privilégio de Abraão e Sara gerarem um filho. E Deus dá-lhe o nome de Isaque. E Isaque, o que acontece com Isaque? Isaque cresce e Deus um dia chama Abraão e diz: olha, eu quero teu filho. O que fazer? Quem em sã consciência, daria o seu próprio filho? Isso não quer dizer que Abraão estava louco. Isso não quer dizer que Abraão estava fora do contexto. Não. Abraão estava no contexto certo e no tempo certo. Abraão estava muito bem mentalmente. Abraão não estava fora de si. Não, eu vou oferecer, Deus está pedindo, eu vou dar, mas eu não sei nem por que eu estou dando. Ele sabia. E um comentarista certa vez falou que Abraão cria que Deus poderia das cinzas ressuscitar o seu filho. Então, isso se chama fé. E o texto de Gênesis 22, 5, nos diz o seguinte, que Abraão, quando sobe com o... Ele diz ao moço que estava ao pé do monte, ele diz: nós iremos subir para oferecer a Deus um sacrifício, mas retornaremos. Veja o que o texto diz, veja o texto na sua íntegra. Então disse a seus servos, Abraão disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos junto de vós. Voltaremos para junto
de vós. Então, Abraão, ele estava crendo que Deus restituiria o seu filho. Ele estava crendo que Deus, o Deus do impossível, restauraria a vida do seu filho. Como provar isso? Ele fala para os servos: ficai aqui ao pé do monte, porque eu e o jovem iremos subir ao monte para adorar. E assim que terminarmos a adoração, retornaremos. Então, o que a fé faz? Ela faz o homem oferecer o seu filho, crendo que Deus o restituiria. A prova está no próprio texto. Ele diz: nós subiremos e nós retornaremos. Por que ele usar o termo nós retornaremos, se ele iria oferecer o seu filho como sacrifício? Porque ele cria, amado irmão, que Deus ressuscitaria o seu filho das cinzas, como falou o comentarista. Ele ressuscitaria o seu filho. Então, o que a fé faz? A fé faz o homem agir de forma sensata, de forma coerente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, ele diz que o culto deve ser racional. Então, Abraão vai oferecer a Deus um culto racional. Ele sabe que o culto a Deus não era um culto como se fazia em Ur dos Caldeus, que se oferecia crianças em sacrifício. Ele cria que Deus poderia, das cinzas, ressuscitar o seu filho. E assim ele creu, e assim aconteceu, porque o Deus que nós cremos, ele é o Deus do impossível. E Abraão creu nessa promessa. E Abraão ofereceu o seu único filho. Abraão sobe para oferecer. Quando chega na hora do sacrifício, Isaque fala para o pai: papai, nós temos o fogo e a lenha, mas o cordeiro do holocausto, onde está? Abraão poderia muito bem olhar para Isaque e dizer: meu filho, você é o sacrifício. Você é o cordeiro do sacrifício. E o que Abraão diz para o seu filho Isaque: o cordeiro, Deus proverá. Então, Deus proverá o cordeiro, meu filho, no tempo certo. Então, a fé que você diz que tem em Deus, levá-lo-á a entender que o tempo não é seu, não é meu. O tempo é de Deus. E ele responderá e ele fará no tempo dele. Salomão, escrevendo em Eclesiastes, capítulo 3, ele diz que tudo tem um tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, o que acontece hoje é que as pessoas acreditam muito no que falam, no que dizem, no que espalham, e esquecem de acreditar em Deus. Nós estamos diante de uma situação onde não podemos abrir os templos. Estamos entrando na sua casa através da internet, da tecnologia sendo usada para a glória de Deus. Mas você tem fé que essa situação pode mudar? Eu tenho, pastor. Eu acredito que essa situação vai mudar. Porque o presidente falou isso, o fulano falou isso, aí eu acredito. Não, se você acredita porque alguém falou, então a sua fé é de segunda mão, como diz lá em Timbaúba. A sua fé não é uma fé originada na palavra de Deus. Nós devemos respeitar as autoridades constituídas. Sim,
mas devemos crer que Deus tem um propósito. Deus sempre vê um propósito em tudo. Qual é o propósito de Deus em pedir o filho de Abraão? Mostrar como seria o sacrifício do filho dele, de como um pai sentiria a dor do seu filho. Abraão simbolizando Deus, ali naquela tipologia, e Isaac simbolizando Jesus, sendo oferecido, sendo substituído. Então há um sacrifício substitutivo. Ali você vê a doutrina da substituição. Cristo tomando o lugar do pecador. Cristo, o Cordeiro, tomando o lugar do pecador. Então, Cristo assumiu o lugar, o seu lugar, o meu lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que acreditássemos cada dia mais na sua palavra, naquilo que ele nos fala. A fé, além de oferecer, a fé também precisa ter atitude. A fé precisa ter atitude. No capítulo 8 de Lucas, nós vemos a história da mulher do fluxo de sangue, do versículo 43 em diante. Ele fala da história dessa mulher. Ele diz: certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia e a quem não tinha pedido cura e com quem gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizem: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a cura porque havia tocado e como imediatamente fora curado. Então, o Senhor lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. O Senhor, em momento algum, pediu para essa mulher fazer nenhum sacrifício. O Senhor não pediu para essa mulher pagar promessas. Ele apenas disse: filha, a tua fé te salvou. A palavra salvação, ela tem vários significados. Pode ser cura, pode ser perfeição. E aqui no caso foi cura para essa mulher. Essa mulher foi curada do seu físico e do seu espírito, que estava atormentado pelo pecado, e da sua carne atormentada por uma hemorragia que ela já vinha sofrendo com essa doença há 12 anos. Mas existe uma história por trás desse texto. Quando analisamos esse texto exegeticamente, nós entendemos que havia uma proibição. As pessoas, as mulheres que, que estavam sangrando, menstruadas ou com hemorragia, perdendo sangue, elas não poderiam se aproximar de ninguém. E na época de Levíticos, você lê no livro de Levíticos, que essas mulheres elas eram afastadas e passavam 7 dias afastadas. Então, essas pessoas eram proibidas de viver em comunidade até aquele sangramento encerrar. Essa mulher, ela rompeu várias barreiras. Ela rompeu a barreira da discriminação, ela rompeu a barreira da lei cerimonial,
e ela rompeu a barreira da incredulidade. E venceu tudo isso. E o que ela fez? Ela teve atitude. Ela sabia que não podia tocar em Jesus. Ela sabia que não podia se aproximar de ninguém. E o que ela fez? Ela toca nas vestes de Jesus. E o texto diz que a hemorragia parou. Olha que essa mulher já vinha sofrendo há 12 longos anos. E ela fora curada porque tocara nas vestes de Jesus. E o Senhor Jesus termina dizendo para ela no versículo 48, vai-te, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E aquela mulher foi, saiu dali curada para a glória de Deus. Porque Deus é poderoso. A enfermidade que você está com ela, a enfermidade que você vem sofrendo há muitos anos, Deus pode curar. Você diz, mas ele deixou os médicos. Eu já tomei muitos remédios. Mas Deus pode curar você. O Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. Ele opera através da medicina e opera diretamente, porque ele é quem opera o querer e o efetuar. O seu problema, para você e para mim, é enorme, mas para Deus é pequenino, porque para Deus nada é impossível. Lembra do que o escritor da carta dos Hebreus falou? É o firme fundamento de algo que se espera. Essa mulher, antes de chegar a Cristo, houve uma pré-meditação, houve um ensaio, houve um diálogo com o seu inconsciente. Como devo ir? Como me aproximar? E as pessoas, o que dirão? E ele, o que fará? O que falará? Mas ela ouvira falar de um homem chamado Jesus. Ela ouvira falar daquele homem que ressuscitara Lázaro. Ela ouvira falar daquele homem que restituíra a vista a Bartimeu. Ela ouvira falar daquele paralítico que estava à porta do templo. Ela ouvira falar dos leprosos, dos 10 leprosos que foram curados. Ela ouvira falar dos milagres, dos sinais e maravilhas que o Senhor Jesus havia feito. E ela, motivada pela fé, motivada pelo combustível do cristão autêntico, ela foi. Vamos abrir um parêntese para analisar a ida dessa mulher até Jesus. O caminho até Jesus. O caminho da volta ele é tão difícil, né? O caminho da volta parece que é mais longo que todos os outros. Porque volta pensando, você vai com o pensamento, você vai com algo programado, mas quando chega na hora muda tudo. Lembra do filho pródigo? Ensaiou, chega lá na hora, ele fala para o pai o que deve ser feito. Ele creu que realmente era indigno, como essa mulher também creu. Lembra do homem também que o Senhor Jesus curou? Lembra do caminho? O Senhor Jesus disse, vai e o teu servo será curado. E aquele homem, no caminho de volta, ele recebe a notícia que o servo havia sido curado. A fé motivou aquele homem a ir a Jesus. A fé motivou essa mulher a ir até Jesus. Ela pensou na multidão, ela pensou na lei, ela pensou em tudo.
Mas sabe, o pensamento predominante foi a fé. Não foi um pensamento positivo. Ah, eu tenho certeza que fulano aconteceu com fulano, acontecerá comigo também. Não, ela não pensou, ela ouvira as histórias. E essas histórias produziram fé no seu coração. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aquela mulher ouvira a palavra de Deus. Ela ouvira a palavra de Deus através das curas efetuadas. Ela ouvira a palavra de Deus através dos feitos, dos sinais. Os cegos veem, paralíticos andam, mortos são ressuscitados. E aí? Acreditar ou não acreditar? Acreditar. E ela vai. E ela vê muita gente ao redor de Jesus. Ela poderia pensar, mas tanta gente, ele não vai me ver. Ele nem vai dar atenção a mim. Mas Jesus é Deus. E ele sendo Deus, ele é onisciente. E sendo onisciente, ele sabe o que se passa na sua mente. Os seus pensamentos mais secretos, mais íntimos, ele os conhece. Ele sabia que aquela mulher chegaria justamente naquele momento. Ele sabia que aquela mulher iria ser curada, porque ele é Deus. E sendo Deus, ele sabe todas as coisas. Você crê que Deus pode curar você? Você crê que Deus pode mudar a tua vida? Você crê que Deus pode, como diz na minha terra, dar uma reviravolta na tua vida e fazer-te um novo homem, uma nova mulher? Você diz, mas é tão difícil, pastor. Olha, é quase que impossível, pastor. Você não está errado de dizer que é impossível. Mas é impossível para você. É impossível para mim. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Ele falou em sua palavra. Aquilo que é impossível ao homem, a mim e a você, esse seu problema, para você é impossível. Essa sua dificuldade, essa sua luta, essa sua enfermidade, não tem mais jeito. A medicina já desenganou, já mandou ir para casa, esperar o dia. Deus não determinou o seu dia ainda. O tempo é dele e ele fará como ele quiser. Então, no nosso segundo ponto, nós vimos o que a fé faz. A fé oferece. A fé tem atitude diferente, tanto de oferecer como tocar. A mulher tocou nas vestes de Jesus. Ela teve atitude. Aí você diz, e que atitude eu devo ter, pastor? Você diz que tem fé em Deus, mas você não larga o vício, mas vive uma vida distante dele. Lembra do rapaz da travessia da corda? Todo mundo acreditava que ele podia atravessar. Mas quando ele pergunta, ele questiona se algum dali acreditava que ele poderia atravessar com um deles nas costas. A resposta foi negativa. Por quê? Porque muitas vezes estamos acreditando em
algo ou em alguém e não em Deus. O Deus no qual nós devemos apoiar a nossa fé, como cantamos, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada luta ao transitar, eu hei de nele confiar. Em quem está firmada a sua fé? Você diz que crê em Deus, mas continua na vida errada. Você diz, eu tenho fé em Deus. Todo mundo tem fé. Todo mundo acredita em alguma coisa. Mas Deus não é coisa e nem é algum nem alguma. Deus é Deus. Ele é o El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Elohim. É o Deus que subsiste em 3 pessoas. É o Deus que pode curar você. Você diz, pastor, mas eu não tenho doença nenhuma. Você tem uma doença que pode lhe matar. Você diz, mas o vírus está aí matando. Mas essa doença que você está com ela ainda é pior do que esse vírus que estão pintando por aí. Que doença seria essa? Essa doença se chama pecado. Pecado. Errar o alvo. Fugir daquilo que Deus programou para você. Você acha que Deus programou para você uma vida da forma que você tem levado? Você acha que Deus te colocou neste mundo para viver da forma que tens vivido? Não, mas eu tenho fé em Deus. O Senhor não pode me julgar. A Bíblia diz em Mateus 7:1 que não deve julgar. Mas a Bíblia também diz lá em João 10:33 que não se deve julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E o que é julgar segundo a reta justiça? É julgar o que está vendo. Então, quando eu digo que você está com a vida distante de Deus, é porque eu estou vendo. Quando eu falo que você não está de acordo com aquilo que Deus programou, é porque eu estou vendo. Então, eu não estou a te julgar. Eu estou mostrando a reta justiça. Fé e atitude. Fé é ter atitude, essa mulher. Terceiro e último ponto. Em quem devemos depositar a nossa fé? Vamos conversar um pouco, vamos falar um pouco sobre depositar a fé. Você deposita dinheiro no banco e você acredita que aquele dinheiro está guardado, ele está rendendo juros, ele é corrigido mensalmente. E você depositou crendo que isso acontecerá. Mas veja o que você depositou. Entenda onde nós queremos chegar. Você depositou algo que você está vendo, algo perceptível, algo palpável. A fé, o escritor aos Hebreus diz, é um firme fundamento. Você não vê a fé, você sente a fé. Pela fé, você pode ver, mas você não vê a fé. Você não vê como você vê o dinheiro que está sendo depositado. Então, a sua fé está sendo praticada dessa forma? Se ela está sendo praticada dessa forma, ela está sendo praticada de forma errada. A palavra de Deus
ela nos diz, no livro de 2 Timóteo, 1 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 10, ele nos diz o seguinte: ora, é para esse fim que labutamos. É para esse fim que labutamos. E nos esforçamos sobremodo, porque temos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Então, Paulo está falando aqui de uma fé que deve estar depositada em Deus. Imagine que Deus fosse esse banco. Você depositaria o seu dinheiro no banco de Deus? Você depositaria esse dinheiro em Deus ou no banco de Deus? Às vezes nós confiamos mais nas pessoas nas quais nós vemos e deixamos de confiar em Deus. Em quem está ou em quem você deposita a sua fé? E em quem devemos depositar a nossa fé? O apóstolo Paulo nos responde que deve ser em Deus. É por esse fim que nós labutamos e por essa esperança que Deus é aquele no qual nós devemos depositar a nossa fé. Ele ainda nos fala em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, ele nos fala ainda acerca da fé. Ele escrevendo ao seu filho Timóteo 4:12, ele fala também em quem devemos depositar a nossa fé. Né? Paulo escrevendo e mostrando que a fé deve estar apoiada, alicerçada em Deus. Ele nos mostra que a palavra, a palavra de Deus, aquilo que foi escrito, aquilo que foi deixado para nós, deve ser, deve ter a nossa fé, a nossa credibilidade. A sua fé está firmada em quem? A fé de Abraão estava firmada em Deus. A fé da mulher estava firmada em Deus. E a sua fé está firmada em quem? O escritor da carta aos Hebreus, ele fala que a fé, ela é um fundamento, ela é firme. Ela é firme, ela não se abala. Imagina uma fundação, os pedreiros que estão nos assistindo sabem muito bem, para fazer um edifício, fazer um prédio, é preciso fazer uma fundação. Faz-se um buraco muito fundo e ali coloca-se concreto, coloca uma parte de ferro, e daquela parte de ferro, aquele quadrado de ferro que é colocado ali no chão, junto com o concreto, dali nasce uma coluna. E aquela coluna, ela é preenchida com concreto. E aquele buraco, aquele orifício é fechado com concreto e a coluna já está ali firme. Dentro das coisas que se esperam. Então, em quem eu devo depositar a minha fé? Em Deus. O cântico que nós cantamos ainda há pouco diz: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Ter fé é crer no impossível. Ter fé é crer que dias melhores virão. Fé é acreditar que Deus pode reverter a nossa situação.
Para você, o que significa fé? O que significa fé para você? Nós vimos muitos textos falando de fé. Nós vimos muitos exemplos na Bíblia falando de fé, mostrando pessoas que acreditaram, pessoas que não duvidaram. Lembra do homem que falou: dize apenas uma palavra, Senhor, e o meu criado será curado. E assim ele creu. Lembra Jesus diante do túmulo de Lázaro? As irmãs chorando, outros duvidando. E Jesus diz para Marta: se tu creres, verás a glória de Deus. Você tem fé? Você acredita nesse firme fundamento? Você acredita nessa prova que você ainda não viu? Fé é isso. Para você, fé significa isso? Acreditar que as coisas irão acontecer no seu devido tempo? Fé não é determinismo. Fé não é ordenar a Deus o que ele deve fazer. O grupo Logos tem uma música linda falando sobre isso, sobre o evangelho, sobre fé. Ele diz que as pessoas mudaram o evangelho. Então, eles fazem de Deus servo e agem como Senhor. E querem ordenar a Deus. Isso aí não é fé. Determinismo não é fé. Ordenar não é fé. Fé é acreditar que em meio às tempestades da vida, tudo contribuirá para o nosso bem. Existem pessoas atormentadas, existem pessoas doentes, existem pessoas em UTIs, existem pessoas que estão em casa com problemas sérios de saúde. O médico diz: não tem jeito, já tomou N remédios e também não tem jeito. Mas para Deus tem. Você tem fé que Deus pode operar um milagre hoje na sua vida? Você crê que Deus pode, das cinzas, fazer-te uma nova mulher, um novo homem, um novo jovem, um novo adolescente, uma nova criança? Você crê nisso? Você acredita que Deus pode fazer isso? Se você crê, então você está no caminho certo. Jesus fala para Marta: Marta, Marta, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E logo após, o Senhor Jesus manda Lázaro sair. E Lázaro sai vivo e andando para a glória de Deus. Porque o Senhor Jesus é o mesmo. O Deus Todo-Poderoso que operou ano passado é o mesmo. O salmista, no Salmo 90, ele diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, Deus é o mesmo. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Então, Deus não muda, ele não varia com o tempo, ele permanece o mesmo. No 46, Salmo, ele diz que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o lugar onde você pode se refugiar. É o lugar onde você vai estar guardado. E lá ele será o seu socorro bem presente. Agora, para isso, eu preciso acreditar.
Não crê porque alguém creu. Não crê porque alguém me falou que aconteceu com ele. Não. Aconteceu com fulano, isso vai produzir fé no meu coração e eu serei curado ou curada também. Mas eu não vou acreditar de segunda mão. Não, porque fulano acreditou, aconteceu com fulano, pode acontecer comigo. Não é assim. A fé, ela é testemunhada, não é copiada, não é imitada, não é plagiada. Aí eu vou plagiar a fé de Abraão, eu vou plagiar a fé de Moisés. Só queremos plagiar as coisas boas. Você sabe os problemas que Abraão passou, que Moisés passou? Mas em meio às dificuldades, eles tiveram fé. Eles acreditaram. O cântico, voltando ao hino que nós cantamos, ele diz que somente põe a minha fé na graça excelsa de Jesus. Então, se a sua fé está firmada em Deus, a sua fé é autêntica. Agora, se a sua fé está firmada em pensamentos de homens, então a sua fé, ela não é uma fé autêntica. Você já sabe o que é fé, não preciso repetir. Você já sabe o que a fé faz. E você já sabe em quem depositar a sua fé. O que lhe falta agora é dizer sim para Deus. Dizer, Senhor, a partir de agora eu acredito. Finalizando, um homem se aproxima do Senhor e diz, Senhor, eu preciso de uma cura para o meu filho. Agora, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas eu creio, Senhor. E o Senhor pergunta, você crê? Ele diz, eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Peça a Deus para lhe ajudar. Peça a Deus para produzir fé no seu coração. Leia a palavra, escute a palavra de Deus, Deus falando com você, e ela vai produzir fé no seu coração. E essa fé levá-lo-á a atitudes, mudanças, transformação. É o que desejamos para você, meu irmão, meu amigo, meu colega de ministério que está me ouvindo, que nós possamos perseverar nessa fé, uma vez dada aos santos, e permanecer com esse propósito para a glória de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos pela tua palavra, pelo teu cuidado, pela tua infinita misericórdia. Ajuda-nos, Pai, a cada dia a acreditar em tuas promessas. Crer que dias melhores virão. Acreditar, Pai, como o teu povo acreditou na tua palavra, que dizia: aqueles onde o anjo passar e marcar a sua porta, a morte não os atingirá. E o teu povo não precisou fugir, o teu povo não precisou se esconder, o teu povo continuou no lugar onde estavam, no Egito, em meio à idolatria, em meio à escravidão, mas eles estavam esperando o libertador. Eles estavam esperando no Senhor. Eles não tiveram que fugir. Eles seguiram a ordem do Senhor. E assim o Senhor poupou a vida do seu povo
e os libertou da escravidão. Também, Pai, acreditamos na mesma palavra que nos fala de Raabe, uma mulher que acreditou na tua palavra dita pelos teus servos, que os muros de Jericó seriam destruídos, mas a sua casa não seria. E o incrível e o maravilhoso de tudo isso, Senhor, é crer e ver que a casa dessa mulher ficava em cima do muro. A casa dessa mulher fazia parte do muro. E as duas extremidades do muro foram destruídas, mas não alcançaram a sua casa. Pela fé, ela creu que receberia a libertação do Senhor. Pela fé, ela acreditou que o Senhor pouparia a sua vida e a da sua família. Que o Senhor produza cada dia fé no nosso coração, através da sua palavra. O Senhor ajuda o teu povo a entender que precisamos acreditar que o Senhor tem o melhor para nós. E que o Senhor sempre vê o propósito de tudo. Perdoa-nos e abençoa cada lar representado, os enfermos, os fracos na fé, que o Senhor os ajude e os faça entender que a tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de Deus. Aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, que ela é feita em nome e por amor do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Estamos terminando o nosso culto e, como de praxe, nós vamos cantar o hino de número 400 e logo após teremos a bênção apostólica, os avisos, né? E encerraremos o nosso culto. Grande Deus, em paz agora despedimos-nos, Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, nós rendemos pela tua redenção. E teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações do seu divino Espírito Santo, repousem sobre nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus nos dê uma semana abençoada, debaixo do seu olhar, e nos ajude em tudo que hemos de fazer ainda durante essa semana. Gostaríamos de convidá-lo para, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, às 19h30, fazermos o nosso culto de doutrina e oração. Aqui você pode fazer o seu pedido, você pode conversar conosco. Hoje nós não estamos conversando porque fizemos diferente hoje, né? Fizemos
o culto, e no culto litúrgico nós não abrimos o chat para conversa, né, para comentários. Mas no culto de oração, que é na próxima quarta, nós estaremos com o chat aberto, estaremos conversando com você, atendendo os seus pedidos, orando por seus pedidos e orientando também na palavra de Deus, né? O culto de doutrina e o culto de oração. O culto de doutrina vai das 19h30 às 20h. E das 20 às 21 nós começamos o culto de oração. Então, que Deus abençoe a sua família e lhe dê uma semana abençoada na sua graça e no seu amor. Amém.